você observa as palavras de Jesus, e muitas vezes, irmãos, o Espírito Santo, obviamente, né, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito, ele revela para nós algo grandioso da palavra do Senhor, e esse algo grandioso da palavra do Senhor, muitas vezes, é aquilo que está no cerne do coração de Jesus, aquilo que está lá dentro, lá no centro do coração de Jesus. E quando a gente chega no capítulo 4, a Bíblia diz, no versículo 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário. Quando o escritor, o discípulo amado, escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo, ele está querendo dizer que o que está escrito ali é o que está no coração de Jesus. Era-lhe necessário. Jesus queria fazer aquilo. Jesus desejava fazer aquilo. Irmãos, amar as almas perdidas não significa só dizer que amamos. Amar as almas perdidas não significa só dizer que as amamos e oramos por elas. É necessário se fazer algo. Então, esse era necessário passar por Samaria revela algo que eu creio, e é o que nós estamos tentando fazer aqui na nossa igreja, e com a graça de Deus vamos conseguir fazer para a honra e a glória dele. Já estamos fazendo há um bom tempo, e isso está se consolidando agora, que é nós intencionalmente colocarmos no nosso coração o desejo de fazer as coisas. Irmão, se há uma coisa que a palavra do Senhor expressa e que deve haver na minha vida, na sua vida, é a intencionalidade. Nós devemos ser intencionais. Então, quando se trata de evangelização, quando se trata de amar as almas perdidas, de querer ver pessoas serem salvas, é necessário que nós nos movamos na direção do pecador. É necessário que a Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, ela entenda, e é muito necessário que a Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa entenda que ela não deve amar só os de dentro, mas ela deve amar os de fora. Os de fora é que precisam de amor. Nós nos amamos, e é gostoso, irmãos, ter comunhão, mas é gostoso, irmãos, nós vermos pessoas, é muito melhor nós vermos o milagre da vida eterna acontecer na vida das pessoas. E nós, irmãos, como cristãos, hoje em dia, salvos por Jesus Cristo, aqueles que têm o poder do Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas, têm que ter a intencionalidade no coração para falar do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Eu quero pensar com você, e a gente vai trazer uma série de mensagens nas quartas-feiras, que vão falar sobre isso, sobre evangelização, mas eu quero pensar com você que a igreja, ela deve ser uma igreja que alcança as pessoas perdidas. A nossa igreja deve ser uma igreja que alcança, ou que alcance as almas perdidas. Mateus 28, 18 a 20. Se você quiser, por favor, abra lá e leia junto comigo. Texto tão conhecido, né? Falamos desse texto recentemente. Mateus 28, do verso 18 ao verso de número 20, e depois Lucas 19, 10. Eu acho tão bonito esse texto, irmãos, que a gente lê, relê, repete, lê, repete, e a gente vê aqui coisas boas, né? Eu já disse aos irmãos que eu amo ver o versículo 16 escrito aqui, porque os 11, que são os 11 discípulos, Judas já tinha se enforcado, então tem 11 aqui. O 12º vai ser reposto, né? Que seria o 13º, vai estar lá na frente, que é o apóstolo Paulo, se assim você o acreditar, né? Mas a Bíblia vai dizer que os 11 partiram para a Galileia, porque eles obedeceram. E em obediência eles recebem aquilo que é dado a eles no versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto,
Portanto, fazei o quê? Discípulos de quantas nações? Todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias. Olha, todos está aqui de forma abrangente, né? Dando uma abrangência muito grande para o texto, né? Para as ações, para os lugares, para a forma de atuação. Todos os dias, até a consumação do mundo, ou a consumação dos séculos, ou a consumação das eras, da cronologia, assim como você quer, ou do tempo de Deus, né, melhor dizendo. E aí, Lucas 19:10, a Bíblia vai dizer para nós: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele ou o que se havia perdido. Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Senhor Deus e Pai, nosso tempo aqui, Senhor Deus, é tão precioso, Pai, e esse tempo precioso nos remete agora, Pai, a olharmos, a pensarmos e a meditarmos na Sua palavra. E esse tempo precioso, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, nos ajuda, Pai, a reconhecer nosso tamanho diante do Teu reino. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer o nosso tamanho diante da Tua glória e majestade. E, ó Deus, com alegria e gratidão no coração, agradecer ao Senhor, porque o Senhor, ó Deus, permite que nós, pecadores que nós somos, Pai, mesmo transformados pelo poder do Teu Santo Espírito, mas ainda falhos, mesmo assim o Senhor nos ama tanto e o Senhor nos permite participar da Sua obra. Obrigado, Deus, por tão grande bênção. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, que ela, ó Deus, poderosamente fale ao nosso coração, nos eduque, nos ensine hoje e em todos os momentos em que estivermos aqui. A bênção de Sua graça e misericórdia sempre esteja, Pai, sobre nós e sobre todo aquele que aqui possuir a palavra neste púlpito. Eu peço a Deus a Tua bênção, graça e misericórdia para nós aqui, para aqueles que estão em casa e para aqueles que vão nos ouvir ainda no futuro. Peço a Sua bênção e eu peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, quando a gente fala da intencionalidade, Jesus ele está dizendo para nós em Mateus 28, 18 a 20, que para ser uma igreja que alcança as almas perdidas, você deve fazer algumas coisas, ou deve existir em você algumas coisas. Como que a igreja, ela vai ser uma igreja que alcança as almas perdidas? Isso pode ser visto, irmãos, e deve ser visto através do seu esforço. Quando nós olhamos para o texto de Mateus, Jesus está falando, olha, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então estejam indo, né? Estejam indo, fazei discípulos, fazei discípulos. A ideia aqui é que enquanto você vai caminhando, você vai fazendo as coisas. É igual o semeador. Ali já foi feito um rego na terra, o arado já passou, e o semeador, enquanto ele caminha, ele vai lançando semente, para que a plantação ela possa acontecer de forma mais efetiva. Então, irmãos, não é parar, pensar e só colocar uma semente. Esse ide e fazei é uma coisa dinâmica, mas isso tem que ter um esforço. E quando a gente pensa no esforço, eu estou querendo colocar aqui para os irmãos a intencionalidade das nossas vidas. Fazei discípulos de todas as nações. Jesus não está falando, fazei só em São Bernardo, fazei só em São Paulo. Façam, como vocês vão fazer? A obra é grande. Se a gente não pode, nós podemos mandar representantes, podemos orar, mas nós podemos fazer algo. E se deve haver o nosso esforço, deve também haver o nosso investimento. Irmãos, não existe obra de Deus se não houver investimento de vidas em vidas. O pastor precisa investir em conhecimento. E a gente luta para conhecer as coisas, luta para ler, para se concentrar, para estudar, para esmiuçar, para poder aprender, para poder
colocar a comida boa, o pasto verdejante diante do povo. Mas é preciso que o povo e vocês que são ovelhas possam também investir o tempo de vocês em cuidar de outras ovelhas. Um pastor sozinho não cuida do rebanho todo sozinho. É impossível, irmãos. Mas uma ovelha cuida da outra ovelha. Uma ovelha ajuda a outra ovelha. Muitas vezes não é o carinho só do pastor que resolve as coisas. Às vezes o pastor não tem nem contato com a ovelha, mas ela vem para a igreja, ela vê o sorriso bonito da irmã Isabela, aquele jeito carinhoso dela, e aí ela fica feliz. Olha, valeu a pena eu ter vindo aqui, porque Isabela contentou o meu coração. Às vezes a gente está triste, e aí vem aquele irmão, aquela irmã, com aquele carinho, dá aquele abraço. Mas, irmãos, é preciso haver um investimento nosso. É preciso haver um investimento nosso nas vidas das pessoas. Investir, entender o processo que cada vida passa e se importar com a vida daqueles que estão ao nosso redor. Nós nos importamos e queremos nos importar com a vida dos irmãos. Muitas vezes, nem nós aqui, entre nós, conseguimos, talvez, ter tempo para nos importar, pastor, com todos. É verdade. Mas se você fizer um esforço, você consegue. Você consegue. E é interessante porque uma vez eu ouvi isso do irmão Nelson. O pastor fica doente, ninguém visita o pastor. Mas todo mundo fica doente, o pastor tem que visitar todo mundo. Irmãos, eu também sou ser humano, viu? Eu também preciso de carinho. Não só da minha esposa, né, que graças a Deus tem. Mas eu preciso também do amor, do carinho das minhas ovelhas. Receber uma mensagem do pastor: ô pastor, você está bem? Né? Não é, ô pastor, vem aqui, vamos tomar um café, vamos comer. Não, não é só isso. Pastor, está tudo bem aí? Está precisando de ajuda? É necessário isso, irmãos, nós nos importarmos. Se nós não nos importamos com esse grupo, como que nós vamos nos importar com o grupo lá de fora? E é esse amor, essa intencionalidade, se ela precisa existir dentro, ela precisa existir lá para fora. É preciso haver esforço, é preciso haver investimento, mas também, para que a igreja alcance os perdidos, deve haver um desafio no seu próprio coração, da própria palavra do Senhor. O desafio que Jesus deu, a ordem que Jesus deu: ide e fazei discípulos. Meu irmão, ai pastor, mas eu não sei fazer, pastor, eu não sei falar. Você não sabe dar testemunho? Você sabe. A sua vida, o que Jesus fez por você. Irmãos, ninguém tem coragem. Outro dia eu falei isso com um pastor amigo meu, que eu nunca vi ninguém dar esse testemunho, né? Olha, Jesus transformou minha vida. Eu era linguarudo, eu era fofoqueiro, um palmo de língua para fora da boca. Mas Jesus transformou e agora só tenho meio palmo de língua para fora. Daqui a pouco eu consigo me regrar. O que Jesus fez na sua vida? Não precisa falar dessas coisas assim. Mas antes eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa muito arisca. Mas Jesus, Ele acalmou o meu coração. Jesus transformou o meu ser. Irmãos, eu falei no sábado, no trabalho de evangelismo, que teólogo não evangeliza. E o que eu quis dizer, irmãos, não é que o conhecimento não evangeliza. Eu quis dizer que nós vamos para a rua para evangelizar, mas não com a teologia pura. A gente não vai discutir teologia com ninguém. Nós vamos falar de Jesus, do amor, da graça e da misericórdia do Senhor. Se alguém quiser discutir teologia, a gente pode chamar para vir na igreja ou visitar a pessoa na casa dela. Mas quando a pessoa entrar em assuntos, ouça. E se ela entrar em assuntos difíceis, você volta para a conversa e fala: Jesus transformou a minha vida e Ele pode transformar a sua. Desafio nosso de querer mostrar que Jesus fez diferença na nossa vida, que Ele pode fazer diferença na vida das outras pessoas. E eu vejo, irmãos, hoje em dia, nas igrejas, uma série de cristãos. Eu não sei se estão dando desculpas, ou se estão se tornando incapacitados, ou se estão ouvindo a voz do inimigo. Mas eu quero desafiar você, Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, você que está em casa, Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa, vamos ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor disse: vá e faça, porque eu estarei convosco. E se Ele está conosco, meu irmão, Ele vai abrir a tua boca. E você, com o seu testemunho, com a sua vida, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Irmãos, o evangelho relacional, é esse evangelho que nós
precisamos absorver da igreja primitiva. Quando você caminha na Bíblia, no Novo Testamento, você vê esse evangelho de relacionamento. Irmãos, esse evangelho de relacionamento, ele vai dizer para nós o seguinte: a nossa prioridade é manter a prioridade como prioridade. Qual é a prioridade hoje da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa? Pastor, eu não sei qual é a prioridade. Nós falamos disso esses dias. A nossa prioridade é o que nós vamos fazer sempre, é a nossa missão. E qual é a nossa missão? Pregar o evangelho para aqueles que não conhecem o Senhor, fazer com que o discipulado se torne um caminho de crescimento. Como a nossa igreja não tem uma prioridade? A nossa prioridade, irmãos, não é fazer missões, só missões. A nossa prioridade não é só orar por missões. A nossa prioridade não é colocar a mão no bolso e dar para missões. A nossa prioridade é fazer com que o nome de Cristo seja conhecido aqui nesse bairro. É fazer com que o nome de Cristo seja conhecido dentro da nossa família. Você anotou nome de pessoas. E eu estava aqui pensando e orando, enquanto as irmãs estavam orando aqui, os irmãos. E eu falando: Pai, salva os lares divididos. Nesses papéis estão lares divididos, estão avós, tios, pais, pessoas que precisam conhecer a Cristo como Salvador. Qual é a prioridade da igreja, irmãos? A prioridade da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa não é fazer festa. A prioridade da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa não é fazer culto para ficar agradando um ao outro. A prioridade da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa é anunciar Jesus como Salvador. Deve ser a nossa prioridade. Temos que ter a intenção de querer fazer isso no nosso coração. Irmãos, há um desafio espiritual nisso. Se você não está sentindo isso ainda, então peça a Deus para Deus dar graça a você. Talvez você esteja muito anestesiado. Nós vamos pôr o pé na rua daqui a pouco. Só 10 irmãos vieram para o treinamento. Tá bom, graças a Deus. Podia vir muito mais irmãos, muito mais gente está envolvida. Querer falar de Jesus para a vida das pessoas. Isso é um desafio espiritual. O desafio espiritual de que um trabalho tão importante para uma igreja que se diz ser tão missionária e poucas pessoas fazerem o evangelismo na rua. Como pode uma igreja com 100 membros, só 10 pessoas, 9 pessoas, com Jesus Cristo 10, para evangelizar nas ruas? Ai, pastor, eu não tenho tempo. Mas se fosse para uma festa você tinha. Mas se fosse para um aniversário, se fosse para outra coisa, haveria tempo, arrumaríamos tempo. E a intencionalidade do nosso coração de querer ver as pessoas conhecer a Cristo. Nós somos salvos. Irmãos, eu fico contrariado às vezes de ver, e me perdoe o que eu vou dizer na sinceridade do poder do Espírito Santo do Senhor. Eu fico contrariado de ver às vezes as redes sociais de algumas pessoas, não só da nossa igreja, de outras igrejas que eu conheço. A pessoa está lá no meio do mundo, na festa, na música, no meio da bebedeira. Ela é salva, pelo menos diz que é. O marido está indo para o inferno, a esposa está indo para o inferno, os filhos estão indo para o inferno, e a pessoa está lá, feliz da vida, na festa do ímpio. Como que a gente pode viver feliz? E no céu, irmão, não vai ter tempo para tristeza. Quando você chegar lá no céu, você não vai ter tempo para tristeza para lembrar disso. Só que a tristeza tem que vir aqui nessa vida, nesse coração. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias, quase todos os dias eu choro pela salvação do meu pai. Você chora pela salvação de quem? Está vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Se Jesus voltar, maravilha. Mas teu pai vai para o inferno, tua mãe, teu tio, tua avó, teus vizinhos, e fica por isso mesmo. Parece, irmãos, que nosso coração está tão anestesiado que a gente não sente a dor. E a dor nenhuma fagulha do fogo do inferno vai passar perto de nós. Mas a gente não sente o amor verdadeiro, talvez, pelas almas perdidas. Estamos anestesiados, talvez. E qual é o desafio espiritual? O desafio espiritual, irmãos, é que Satanás deseja ocupar-nos com qualquer outra coisa que não seja ver nossa igreja transformar-se numa igreja contagiante. Nossa igreja, ela tem uma marca, ela é uma igreja amorosa. Amém? Graças a Deus. Mas, irmãos, a igreja contagiante, a igreja que atrai, a igreja que é um imã, que atrai. A nossa missão, que é o que nós vamos fazer sempre,
ela foi planejada, ela foi pensada para expandir o reino de Deus e diminuir o reino do inimigo, de modo que ele tenta nos manter envolvidos com o pecado e com as nossas preocupações egoístas. Quais são as nossas distrações? Coisas que não são ruins, mas têm uma importância menor. Quais são as coisas que não são ruins, mas têm uma importância menor? Tem tanta coisa que não são ruins, mas, puxa vida, aquilo não tem importância. Porque se não é para falar de Jesus, o que eu vou fazer no sábado, dia 29 de março? Poxa vida, eu vou ver os irmãos da minha igreja lá, no sol quente, tomara que tenha sol de rachar mesmo, né? O solzão gostoso mesmo, de rachar. E eu vou ver meus irmãos lá e eu vou fazer o quê? Eu vou ficar em casa, eu não vou nem sair na rua, porque eu não quero nem encontrar com meus irmãos, vou ficar aqui orando por eles. Será, meus irmãos, Jesus, Deus, aliás, Satanás, ele vai nos colocar distrações, coisas triviais. Há uma coisa, eu estava até comentando com a irmã Rosa essa semana, né? Irmãos, tem uma coisa que eu tenho prezado ultimamente, e eu amo fazer isso, é tomar café com a minha esposa. Como eu gosto de acordar, fazer o café, e ela vem e toma o café que eu faço, né? Eu faço o café, é bom, né? Fala que é bom, tá bom, obrigado, hein? Café é bom, né? Tomamos o café juntos, hein? Que momento gostoso e maravilhoso. Aí teve um dia que eu estava no celular respondendo mensagem de alguém aqui da igreja, e de um pastor, e marcando reunião, e aquela coisa toda, e ela falou para mim, poxa vida, né? Tira a mão desse celular, é verdade, né? E a gente não se vê assim? Sabe o que é isso, irmãos? Eu estou lendo um livro e ele fala sobre isso. É a tirania da urgência. É a tirania da urgência. Você já percebeu? E existe um estudo das grandes big techs aí, que é assim, ó, a notificação, ela vem em determinados momentos do dia, em outros não. Mas ela vem justamente assim, ó, você está com o celular, quando vem a notificação, o que você faz? Você já vai olhar. Aí você quer clicar, aí você quer ver, você quer responder. Foi a conversa. O que você estava falando mesmo? Aí volta, tem que voltar a fita, e a distração nos tirou a concentração. Irmãos, coisas clamam pela nossa atenção. Quantos grupos você participa? Quantos grupos? Essa semana passada, irmãos, me enfiaram aí uns 4 grupos de pastores, e disso e daquilo, para resolver, para fazer. Grupos que estão nos envolvendo, e nós nos envolvemos, e eu fico feliz de me envolver com isso, porque eu nasci para isso. Eu fico feliz de me envolver com isso, porque é o reino de Deus. Agora, se fosse grupo para fofocaiar, para falar mal dos outros, bom dia sol, bom dia lua, bom dia estrela, não, misericórdia, esse grupo eu não quero não. Mas o grupo que fala de Deus, que vai falar das coisas de Deus, irmãos, quantos grupos são usados para que as pessoas possam conhecer Jesus? Pense nisso, né? Nós temos que ter consciência da atuação, da presença e dos propósitos do inimigo, mas nós precisamos ter claramente a intenção de buscar a Deus por sabedoria e entender que o Senhor está conosco todos os dias. E se Ele está conosco todos os dias, eu posso abrir a minha boca intencionalmente e falar de Jesus para aqueles que não o conhecem. Motivos para confiarem no Senhor. Se Ele é por nós, está lá em Romanos 8:31. Submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele? Tiago 4:7. A oração de um justo? Tiago 5:16 ou 26. Romanos 1:16. Porque não me envergonho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aí tem muita gente que para aqui, começando do judeu e também do grego. O que Paulo está querendo dizer? A salvação começa pelo judeu, mas ela é também de todos os gentios. A salvação, irmãos, é universal. Deus é inclusivo. E eu e você precisamos, irmãos, seguir com isso na nossa mente. O evangelismo é uma ideia de Deus. Ela não é nossa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Evangelismo, se você não gosta, converse com o seu Deus. Porque Ele ama evangelismo. Porque Ele quer que eu e você evangelizemos. Precisamos, irmãos, nos tornar focados nos de fora. O cristianismo contagiante
começa em cada um de nós. Eu quero trazer na próxima semana para você, começar a trazer para você na próxima semana. Eu fosse você, eu não perderia. 7 ações para nos levar a cumprir a nossa missão e elevar a temperatura da vontade cristã de falar de Jesus. 7 ações que poderão fazer de você uma pessoa que cumpra a missão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu e você precisamos fazer algo. Então chegou o tempo de nós nos levantarmos e olhar os campos, ir lá e fazer a colheita para o Senhor nosso Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Então, contamos aí com a sua presença na próxima semana. Que Deus te abençoe. A igreja deve ser uma igreja que alcança os perdidos. Em nome de Jesus, nossa igreja é e continuará sendo uma igreja que alcança os perdidos. Alguém tem pedido de oração?